Olá, no ar mais um programa Justiça Ideal aqui com você. Eu sou Ricardo Servo, para o nosso encontro semanal, sempre aos sábados às 21h15, com horários alternativos de exibição nas manhãs de domingo. Participe da feitura do programa Justiça Ideal. A sua contribuição, as suas sugestões de pauta são valorosas para que a gente possa fazer uma atração jornalística cada vez mais voltada para os interesses da sociedade. Através do e-mail do programa, você pode fazer as sugestões de pauta, sugestões de entrevistados, e a gente tratar daqueles temas que mais interessam ao senhor e à senhora, ok? Programa justicaideal@gmail.com, o Justiça, claro, sem cedilha, programa justicaideal@gmail.com, ok? Você também pode assistir ao Justiça Ideal em tempo real de exibição, conjuntamente com toda a grade de exibição da sua TV Master, através do site da sua TV Master, na rede mundial de compradores na internet, www.tvmaster.tv, www.tvmaster.tv. A gente sempre coloca nas redes sociais, tem um linkzinho, você vai lá e clica, quem está nos acompanhando, e eu tenho a honra de acompanhar nas redes sociais, a gente já oferta esse link lá nas redes sociais, e aqui também deve estar sendo gerado aí no rodapé do vídeo, ok? O programa Justiça Ideal de hoje tem a honra de receber aqui em nossos estúdios o Dr. Vandilo Brito. O Dr. Vandilo Brito é advogado, com atuação na área civil e trabalhista, ele é pós-graduado em Direito Processual Civil e atualmente ele é vice-presidente da Comissão Permanente de Defesa das Prerrogativas dos Advogados da Paraíba. Dr. Vandilo Brito, meu amigo dileto, uma satisfação recebê-lo aqui em nossos estúdios para a gente falar dessa importante, uma das mais importantes comissões que estão atuando na Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Comissão de Prerrogativas, de Defesa e Prerrogativas das funções dos advogados e das advogadas paraibanas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Doutor Ricardo Servo, eu que agradeço o convite, em nome de toda a comissão, em nome do presidente Paulo Maia, do presidente Alisson Fortuna, a gente está aqui justamente para dirimir qualquer dúvida que tem em relação às nossas prerrogativas, e eu me sinto honrado em estar sendo inquirido por você, um jornalista, um advogado, sobretudo, de tão competência. Obrigado. E estou aqui à disposição para contribuir para o que for necessário em relação às nossas prerrogativas. Eu já agradeço nas palavras elogiosas, já mando um abraço também que é o presidente, que é o Alisson Fortuna, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Paulo Maia, meu amigo dileto e companheiro contemporâneo da faculdade do curso de Direito, quando nós, na década de 80, nós fizemos juntos o curso de Direito. E a honra, doutor Vandilo, já quero fazer esse testemunho aqui, que é um profissional, um jurista do mais alto cabedal e, sobretudo, que eu gosto da sua qualidade, além da competência, além do preparo, da retidão de caráter, da honestidade, da ética, da honra, doutor Vandilo, é a humildade dele. Muito obrigado. Então, eu fico muito feliz. Sabe por quê? Eu sempre falo o seguinte, eu digo isso, meu menininho é pequenininho, eu estou chegando à meia-idade na vida, né? E a gente começa a entender o seguinte, que o talento, o preparo, ele é importante e tal, mas não é tão difícil. Difícil é quando você associa o talento e o preparo com a humildade e a simplicidade. Você tem os dois sobejamente. Muito obrigado. Isso aí eu não tenho a menor dúvida disso, já eu faço esse testemunho público aqui ao público do nosso Justiça Ideal. Isso igualmente a seu respeito. Coisa boa, muito bom. Mas vamos lá, falar o que são prerrogativas para que o telespectador do Justiça Ideal possa entender. O que são prerrogativas dos advogados? Doutor Ricardo, se tem na sociedade uma desvirtualização do que seja prerrogativas. Os profissionais de direito, sobretudo os advogados, falo isso também dos magistrados e dos membros do Ministério Público, eles têm suas prerrogativas. E essas prerrogativas não se confundam com privilégios. Pois não, muito bom, muito bom. É muito bom falar sobre isso. Exatamente. Porque há, às vezes, um equívoco dizendo que seria, ou alguém
não tão informado possa interpretar como um protecionismo exagerado ou então um corporativismo. Quer dizer que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com privilégio, muito pelo contrário. Muito bem. São garantias, certo, para que os profissionais advogados possam atuar na sua atividade profissional, garantindo, sobretudo, o direito do cidadão. Muito bem. Então, vamos desmistificar, não só para os colegas, que muitos, infelizmente, não conseguem discernir né, essa diferença, mas as prerrogativas, elas não se confundem com privilégios. Então, são garantias dadas ao profissional advogado para, no exercício da sua atividade, garantir o direito do seu constituinte, do seu cliente. Seria uma espécie de pedra de toque da formatação da democracia, como a segurança da própria democracia? Com certeza. No artigo 133 da Constituição, fala lá que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Muito bem. Então, diante disso, esse profissional, ele tem que ter algumas garantias para, no seu mistério, na sua atividade diária, ele desenvolver o seu papel de advogado, onde haja um mínimo de garantia para que aquele direito do cidadão ele não seja violado. Eu vou dar um exemplo básico, bem básico, para que os nossos telespectadores possam entender. O advogado, ele tem o direito de falar com o seu cliente, mesmo ele estando preso, mesmo sem procuração. Então, aquele indivíduo, o indiciado, que está preso, seja ele em qualquer sistema prisional, ou numa delegacia, ou numa penitenciária, o advogado, ele tem o direito de ouvir o cliente a sós, sem a presença de pessoas, e mesmo que eles não estejam de posse da procuração. Quer dizer, de uma só vez é o quê? É uma desburocratização, é uma reserva da ampla defesa do contraditório e o direito da intimidade que o acusado tem de se ver protegido de forma segura, né, de forma confidencial, no exercício das suas garantias constitucionais. Exatamente. É isso aí? Exatamente. Qual a legislação em que essas prerrogativas estão apresentadas ou expressas? Pois bem, doutor Ricardo, existe o nosso estatuto. Tira, doutor, para a gente quebrar essa coisa, por favor. A gente tem, todos os profissionais advogados, temos uma legislação específica chamada Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Lei Federal 8.906/94, certo, onde lá no artigo 6º e no artigo 7º estão elencadas algumas prerrogativas. Agora é bom que se diga que esse rol de prerrogativas, ou de garantias, melhor dizendo, não são taxativos, eles não se exaurem ali, certo? São apenas exemplificativas e que essas prerrogativas, principalmente, estão fundamentadas na Lei 8.906/94, que é o Estatuto, mas também previsto na nossa Carta Maior, que é a Constituição Federal. Muito bem. Existe alguma ordem hierárquica, ou seja, um se sobrepor mais que o outro em relação a quem lida com o direito, ou seja, entre o juiz e o advogado, o juiz e o promotor, ou o promotor e o advogado, ou seja, nesse tripé, ou delegado mesmo, existe hierarquia entre os operadores do direito, não? Olha, Ricardo, essa pergunta foi ótima, porque a própria sociedade, ela mistifica e hierarquiza os papéis dos atores, né, as relações, né? As relações. Então é importante dizer que não há hierarquia entre magistrado, que ali ele está para presidir a audiência, nem o advogado, nem os membros do Ministério Público. Todos devem se respeitar, tratar com urbanidade, com respeito, com educação,
cada qual tem o seu papel, dentro daquele contexto. São papéis sociais. Sociais, sem O aparelho de justiça, um está escalado por força do concurso público, por força do quinto constitucional, ou o que quer que o valha, o outro está fazendo um papel que é o exercício, a materialização da ampla defesa, do contraditório, da solidificação dos pilares da democracia, que no caso é o advogado e o próprio promotor de justiça. E se você me permite, eu quero até acrescentar que o advogado, embora seja um profissional liberal, sim, quando ele está no seu mistério, quando ele está atuando como advogado, ele tem um munus público, ele tem uma função social. Muito bem. Então é bom que se fale, que se diga, para que as pessoas, inclusive o seu programa, o seu Justiça Ideal, é um programa diferenciado de todos os outros. Por quê? Porque ele o público-alvo dele não é só o profissional de direito. Não, de jeito nenhum. É a sociedade. Então é importante que a gente leve com leveza essa questão das prerrogativas do advogado, para que a sociedade entenda que, uma vez violadas essas prerrogativas, quem sofre é o cidadão. Sem dúvida nenhuma. A democracia se vê comprometida. É verdade. Né? A questão da liberdade do exercício da profissão, né? Que tem o artigo 7º do inciso 1º do Estatuto da Advocacia, da OAB. Essa lei que você falou agora, 8.906 de 94. O que a gente pode falar em torno do exercício da profissão da advocacia, a liberdade do exercício da profissão? Pois bem, o advogado, quando ele está no seu mistério, quando ele está em atividade, ele tem essa garantia de que ele pode atuar em qualquer território nacional. Existem umas nuances, umas regras que, se você é inscrito, tá certo, na seccional da Paraíba e vai atuar em Pernambuco, sim, ou em São Paulo, você pode até ter 5 causas durante o ano, sem precisar fazer uma inscrição suplementar. Certo. Mas o que esse artigo quer dizer é que o advogado ele tem liberdade de exercer sua atividade, aonde quer que seja, e não pode ser impedido disso. Vandeiro, eu sempre costumo dizer o seguinte, em sala de aula, eu digo isso há anos, da liberdade e a beleza que a advocacia tem. No instante você está no juiz de primeiro grau, fazendo uma audiência, no outro dia você está fazendo uma defesa no Supremo Tribunal Federal. E você é o mesmo advogado, veja que você não tem só o advogado, tem essa mobilidade de atuação. Verdade. Porque o juiz não tem, o promotor não tem, ele vai ficar ali adstrito à jurisdição dele. O advogado não. O advogado fez uma audiência trabalhista hoje aqui, por exemplo, e amanhã ele está fazendo uma audiência apaixonante. Apaixonante. Está fazendo uma audiência no Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo. É verdade. Né? E com a mesma desenvoltura, com a mesma independência e com todas as garantias. Exatamente. É isso que eu acho que a ideia é mais ou menos essa. Exatamente. Né? Então, a liberdade da atividade profissional, do profissional do direito, sobretudo o advogado, ela tem que ser mantida. Ela não pode ser proibida. A gente tem a ampla gama para atuar nas mais diversas causas e nos mais diversos territórios do Brasil. Você me permite uma coisa que eu acho assim, eu comecei, na metade da carreira que a gente começa a implementar mesmo, e eu comecei a atuar mais em tribunais superiores. E isso é até uma confissão pública aqui que eu faço. O acesso que a gente tem como advogado nos tribunais superiores é um negócio assim impressionante. Sabe? A simplicidade que você tem de falar com o ministro daquele, claro que você tem que fazer somente uma audiência. Você passa um e-mail para a chefia de gabinete, para a secretaria, para o secretário de gabinete dele, para o agendamento. Você tem 5 minutos, em regras aí, 5 minutos, verdade, e você é atendido com a maior simplicidade, com algumas exceções, claro, porque o ser humano é complicado, tem alguns complicados é natural, faz parte da natureza humana. Mas a regra em Brasília é você ser amplamente atendido, e atendido com muita simplicidade, que sirva, inclusive, como exemplo para a minoria de alguns que pensam, algumas jurisdições que estão incumbidas das jurisdições, alguns que pensam em contrário, no primeiro grau, no segundo grau e tudo.
Você sente essa impressão? Sinto. Sobretudo quando você vai fazer uma sustentação oral. É verdade. Não é? A garantia, a respeito pelo advogado dos tribunais superiores. Exatamente. Então, a instância onde você está atuando, e como você bem colocou, quando você chega numa instância superior, você vê que a acessibilidade do advogado é até bem mais fácil do que numa instância inferior. Eu acho que é uma questão cultural. Modestamente, esse programa, sabe, é uma coisa meio que de sonho mesmo, e ao mesmo tempo não é. Eu acho que isso aqui, a imprensa é formadora de opinião. Sem sombra de fica já essa reflexão para todo mundo que nos assiste mesmo. É mudança de mentalidade, até porque o interessado não é nenhum juiz, não é nenhum advogado, nenhum promotor, nenhum ministro. É verdade. O interessado é a sociedade. É verdade. É o cidadão, é a justiça que se busca. É verdade. Não é verdade? É verdade. A questão da liberdade de exercício de profissão, da profissão que eu falei agora, mas a liberdade de defesa, do direito de defesa e o sigilo como direitos e garantias constitucionais do cidadão. Esse tópico como garantia do exercício da advocacia. É um tópico muito importante. Como lhe parece isso? Porque esse tópico, ele trata especificamente da inviolabilidade do escritório do advogado, da correspondência, dos dados do advogado. Então, existe a prerrogativa de que o escritório do advogado, ele é inviolável. Sim. Só que essa presunção, ela é uma presunção que ela não pode ser totalitária. Pois não. Certo? O advogado, se ele estiver sendo investigado por crimes praticados no exercício da sua atividade, essa presunção, ela pode ser flexibilizada. Relativizada. Pode e deve, né? E o Supremo Tribunal Federal já relativizou, tanto é que, quando há um advogado investigado, a autoridade policial é comunicada através da autoridade policial para a OAB, certo. E se for no exercício da profissão, a OAB tem que mandar um representante para acompanhar essa busca e apreensão no escritório do advogado. E aí, se não for no exercício da atividade profissional, mesmo assim, a OAB tem que ser comunicada para fazer esse acompanhamento. Existe uma exceção na prisão, quando o advogado ele é preso por ter cometido um crime que não é na sua atividade profissional, aí não precisa dessa representação da ordem, e sim apenas a comunicação expressa. A questão da prisão em flagrante, por exemplo. Pois não. A prisão em flagrante que não seja pelo exercício profissional? Pelo exercício profissional, é comunicado expressamente para a Ordem dos Advogados do Brasil, em sua seccional, porém não anula esse ato se a OAB não mandar um representante, porque não tem essa obrigação de mandar, se for cometido um crime que não seja no exercício profissional. Agora, se esse crime for exercido na atividade profissional, aí sim, a OAB tem que ser comunicada e tem que mandar um representante. Senão, esse ato será certamente nulo. Ele é passivo de nulidade, com certeza. A questão da retirada do exame, né? E também de vista dos autos. Ou seja, da análise, para a gente traduzir aqui para o telespectador do Justiça Ideal. O advogado ele tem acesso, como se dá esse contato do profissional da advocacia, por exemplo, no inquérito policial, por exemplo. Pois não. Dizer, eu quero ver aqui, eu quero folhear aqui o inquérito aqui, eu quero analisar melhor, para fazer uma melhor defesa, para preparar a minha linha de defesa. É possível isso? Hoje é possível isso? Não só é possível, como é garantido pela Lei 8.906/94. Ricardo, primeiro é bom a gente esclarecer aos seus queridos telespectadores o que vem ser autos do processo. O processo, ele é composto por uma petição inicial, por provas instruídas dentro daquele processo, e todo esse arcabouço significa autos. E esses autos, todo o advogado,
ele tem, por garantia da legislação infraconstitucional, direito a examinar esses autos, a ter acesso a esses autos, mesmo que esses autos sejam de forma administrativa, como é no caso do inquérito policial, que é uma peça eminentemente administrativa, inquisitiva, mas sobretudo administrativa. O advogado tem o direito de ter acesso a esses autos. Só existe uma exceção, é se esses autos estiver sob segredo de justiça. Aí sim, o advogado tem que se habilitar nesses autos para ter acesso a esse processo. O que é a questão da razoabilidade, do bom senso da lei. Também. É o que a gente chama de direito à inteligência da lei. Por exemplo, o caso de pensão alimentícia, investigação de paternidade, a seara familiar, aqui há uma necessidade de proteção da própria ou mesmo direito da mulher, a Lei Maria da Penha, ou então o Estatuto de Idoso, que tende a tutelar direitos e muitas vezes não quer publicizar aquela situação, e aí o processo entra em segredo de justiça e dessa forma só através de uma habilitação nesses autos. Eu inclusive, porque até nos debates de grupo de WhatsApp entre advogados e tudo, eu acho que há um mês, eu acho que eu vi alguma decisão nesse sentido, me corrija, não sei se foi exatamente esse tempo, mas que eu acredito que até por força dessa interpretação que dá direito aos autos, porque alguns imaginavam que esse acesso que o advogado tem a esses autos era exclusivamente para matéria em se tratando de inquérito policial. Mas a interpretação é que esses autos devem ser entendidos, claro, que para todo tipo de processo administrativo, seja ele administrativo policial, ou outro caso de multa mesmo, de questão de autuação mesmo. Exatamente. Eu estou correto com isso? Eu não é correto, não. Olha, eu vou lhe dar um exemplo. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Havia sempre uma dúvida, assim, só judicial, porque, inclusive, eu tomei conhecimento de alguns indeferimentos, vários indeferimentos, de algumas autoridades administrativas, sempre disse, não vou não, isso aqui, eu não vou dar acesso ao advogado aqui não, porque isso aí está restrito exclusivamente para inquérito policial. Isso. Mas hoje me parece que o leque é muito maior. Não, é muito maior. Eu vou pegar o seu exemplo para relatar um fato que ocorreu e que prontamente a comissão agiu. E a comissão de prerrogativas, Ricardo, ela não está para embate. Sim. Ela está para orientar, para induzir o servidor público que as prerrogativas do advogado, elas têm que ser respeitadas. Dirimir conflitos. Não se pode admitir que um advogado se dirija a um hospital com procuração, inclusive, para ter acesso a um laudo ou mesmo a qualquer documento daquele paciente que está ali internado e seja impedido. Então, houve isso no hospital, aqui em João Pessoa, um hospital público. Nós nos reunimos com a direção jurídica do hospital e ficou acertado, através de portaria do hospital, que a partir daquele momento, o advogado que estivesse de posse da procuração, eles estavam exigindo procuração pública, procuração específica, em que nenhuma lei trata dessa exigência. Então fizemos essa reunião e graças a Deus ficou resolvido. Isso é um exemplo de que é um procedimento administrativo, mas que o advogado estava sendo impedido de ter acesso. Não é? Muito bom. Quais são as modalidades de intervenção, né, que os advogados, que a comissão faz? Olha, isso na sua atuação. Sobretudo a gente tem 3 tipos de modalidades, que é a representação, que essa pode ser extra ofício e ofício. A gente pode atuar
né? Ou então a requerimento do advogado, que está se sentindo violado no direito das suas prerrogativas. E temos também a questão da assistência, que a comissão, através de uma procuração outorgada pelo presidente da seccional, ela oferece os poderes para a comissão atuar nesses casos, né? E o acompanhamento. O acompanhamento, nós temos aí um plantão que funciona 24 horas. Você pode deixar aqui o número aqui, eu já peço aqui a Fabiana aqui da Pois não. Para ver se a gente coloca isso aqui no rodapé do vídeo. Pois não. Se ela não conseguir colocar, eu vou já dizer aqui, vou repetir muito calmamente. Qual o número que os advogados podem acionar? São 24 horas ligado. 24 horas, de domingo a domingo. Domingo a domingo. 98759-2524. 2524. Isso. Temos também, vou repetir, 98759-2524. Esse é o advogado do plantão prerrogativas. Plantão. Esse é o telefone, plantão prerrogativas. O advogado que se sentir violado em suas prerrogativas, seja lá qual hora for, ele pode ligar para esse telefone que ele vai ser... Tem esse, tem outro não? Não, tem esse e tem os canais. Né, no Facebook, que é o facebook.com/prerrogativas OABPB, tá certo? E tem o canal, o portal www.oabpb.org.br, que é o portal da OAB. Muito bem. Está sendo gerado aqui no rodapé do vídeo, né? É o 98759, né? 2524. Advogado que estiver tendo problema com o exercício da sua profissão, no exercício da sua profissão, você aciona isso aqui, que vai ter 24 horas por dia a equipe lá da Comissão de Prerrogativas podendo, e com certeza vai lhe atender. Bem rapidinho, assim, que meu tempo estourou. Assim, certo. Mas, quais são as maiores reclamações hoje dos advogados da Paraíba? Olha, Ricardo, sobretudo é o maltratamento dos servidores públicos, infelizmente. De alguns, né? De alguns servidores públicos, né? Muito bem. Seja no cartório judicial ou nas repartições públicas. Certo. Em suma, é isso. E como o advogado deve proceder para formalizar e requerer a intervenção dessa comissão de apoio e defesa das prerrogativas? Caro colega Ricardo, é fácil demais. Se ele se sentir lesado, é só peticionar, endereçando para a Comissão de Prerrogativas e protocolar no andar térreo da OAB, que vai ser designado um relator. Isso vai virar um procedimento dentro da OAB, vai ser designado um relator, onde vai ser amplamente dado o contraditório para aquele representado se defender e colocar as suas defesas dentro daqueles autos. Bem, eu acabei de entrevistar aqui o doutor Vandilo Brito, ele que é o vice-presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados do Brasil, é civilista, advogado de Direito Civil e Direito do Trabalho, e possui pós-graduação em Direito Processual Civil. Doutor Vandilo, uma satisfação aqui ter recebido você aqui em nossos estúdios, e fique sempre à vontade, aqui uma via aberta, um canal permanente da OAB aqui, da Comissão de Prerrogativas e todas as comissões e os advogados e advogadas da Paraíba. Sempre tem aqui um porto seguro para que a gente possa fazer esse elo com a sociedade, em nome da sociedade, porque o interesse é da sociedade. Pois não, doutor. Doutor Ricardo, eu que agradeço, nós que agradecemos, em nome do doutor Alisson Fortuna, doutor Paulo Maia, de toda a comissão, e eu me coloco à disposição para o que o senhor precisar. Pode contar conosco, que a gente está aqui para... Senhor não, por favor, você. Obrigado. Só para reforçar, o número é 98759-2524, plantão de prerrogativas. Através do Facebook, é o www.facebook.com, prerrogativas OABPB, e o site é www.oabpb.org.br.
É isso aqui? Exatamente. Muito obrigado. O Justiça Ideal vai ficando por aqui e até o próximo encontro. Tchau.